Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução à eletrostática, além de já falar um pouquinho sobre processos de eletrização e como eles ocorrem. Primeiro ponto importante é a gente tentar entender o que é a carga elétrica, quais são suas propriedades e como ela se comporta para depois a gente tentar trabalhar os fenômenos. Então, a carga em si ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Essa palavra intrínseca significa que a carga elétrica está na essência. É uma característica essencial da matéria, então faz parte da essência de como a nossa matéria se comporta. Se você for observar o nosso modelo atômico, a forma como os átomos se ligam, então todas as ligações iônica, covalente, todas elas vão envolver a natureza da carga. Então a carga ela vai estar ligada diretamente à essência da forma como nossa matéria se comporta. Além disso, a gente pode afirmar aí que existem dois tipos de carga, que a gente está chamando aqui de carga positiva, e uma carga negativa. Nem sempre se teve essa percepção de dois tipos de carga ou de como elas se comportam. E, além disso, dependendo do sinal dessas cargas, elas podem ter uma atração ou uma repulsão, como a gente vai ver e vai aprofundar adiante. Propriedades da carga elétrica. A gente listou aqui 5 propriedades que vão ajudar a gente a entender melhor o comportamento dela. Então, primeiro, a carga elétrica é constante se o meu sistema estiver isolado. Isso faz sentido porque é uma lei da natureza que está dizendo que as cargas não serão criadas a partir do nada e também não serão destruídas a partir do nada. Se tiver tantos coulombs de carga, coulomb é a nossa unidade de medida de carga elétrica, se tiver tantos coulombs de carga ali, vai continuar tendo, a não ser que o sistema ganhe carga para alguém ou perca para alguém. Então, enquanto o sistema estiver isolado, a carga total é constante. A carga elétrica é quantizada, isso significa que eu vou ter elementos de carga elétrica e eu posso ter com uma quantidade bem definida. Então, se eu souber qual é a carga de um elétron, eu posso ter um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Eu não posso ter 2 elétrons e meio. Eu não vou ter uma carga de 2 elétrons e meio no meu sistema. Sempre vai ser múltiplo de uma carga mínima, tá? E aí eu já adianto que o mesmo valor da carga do próton é do elétron, que dá aí uma simetria para o modelo atômico que a gente tem. Existem dois tipos de carga, já tinha comentado, positivo e negativo. As cargas de mesmo sinal se repelem, então aqui nessa imagem a gente consegue ver bem, menos com menos elas vai surgir uma força para fora, mais com mais também, e mais com menos, positivo com negativo, sinais contrários, elas vão se atrair. Então, repulsão quando os sinais são iguais, atração quando os sinais são opostos. Tá? Então, no nosso átomo, nossa quinta propriedade aí, o número de prótons e elétrons vai ser igual se o nosso átomo tiver numa configuração de equilíbrio. Eu posso ter ele sendo ionizado, perder um elétron, ganhou um elétron. Lembrando que quem tem essa liberdade é o elétron. Então, na sua configuração padrão ali, a gente vai ter a mesma quantidade de prótons positivos e elétrons negativos. No nosso modelo atômico, a gente pode visualizar melhor essas características. Então, eu tenho os prótons, que vão ter uma carga positiva, e os nêutrons, que vão ter uma carga neutra. Tá? Então, o nosso núcleo aqui, nosso núcleo atômico, de forma geral, ele vai ter um comportamento de cargas positivas, já que nele a gente tem coisas neutras, coisas com carga global zero, e coisas positivas, então só sobra ali como carga global uma carga positiva. E os nossos elétrons, que vão ter carga negativa. Então, aqui sempre, cada elétron desse vai ter uma cargazinha negativa. E para o meu átomo estar numa situação de equilíbrio, eu tenho que ter os prótons dando um valor positivo e os elétrons em volta com um valor negativo que equilibre essa carga positiva. Aí o nosso átomo ele vai poder ficar estável. É claro que a gente tem coisas mais elaboradas para pensar no modelo atômico, e a gente vai acabar aprofundando isso até o final do semestre, mas acredito que vocês já viram em química o suficiente para a gente acompanhar bem essa parte inicial do terceiro ano. Vamos agora tentar entender um pouco melhor essa ideia de quantização de carga. Na prática, o que acontece é que a gente tem uma carga elementar, um valor de carga que é o mínimo. Esse mínimo é a carga do próton ou do elétron. Perceba que eu tenho mais ou menos aqui,
que é justamente isso. Se for próton, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for um elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse é o meu valor mínimo. Qualquer valor de carga que eu encontre num corpo tem que ser múltiplo desse valor. Então, eu posso dizer que a carga de qualquer corpo, ela necessariamente vai ser o número de portadores de carga vezes a carga elementar, que é a carga de cada um. Então, isso vai ser a carga total. Isso vai ser medido em coulombs, tá? Então, nossa unidade de medida vai ser coulomb. Daqui para frente, toda vez que eu falar de carga elétrica, a gente sabe que ela é coulomb. A gente tem as variações para mais ou para menos, como milicoulomb, que é a milésima parte de um coulomb, microcoulomb, que é a milionésima, nanocoulomb. Então, sempre você vai acabar substituindo isso por um prefixo, tá? Conforme vai aparecendo na questão, você vai tirar esse prefixo e coloca uma potência de 10 no lugar, que fica mais fácil. Então, carga elétrica, sempre Q, é igual a N vezes E, onde N é o número de portadores em excesso, lembrando que a gente vai pensar sempre no excesso de elétrons ou na carência de elétrons, que seria um excesso de prótons, dentro do meu sistema. E para entender um pouco do comportamento dessas cargas nos materiais, a gente vai separar os nossos materiais em categorias bem simples. Primeira categoria que a gente vai colocar são materiais que são condutores. Um material, para ser condutor, ele tem que deixar as cargas elétricas fluírem, elas têm que deixar as cargas elétricas se movimentarem com um certo nível de liberdade dentro do corpo. Então, esses materiais que deixam as cargas se moverem com um grau de liberdade maior, a gente vai chamar de condutores. Tá? O cobre é um condutor, a gente usa o cobre para conduzir eletricidade. Então, a gente já tem aí um exemplo de condutor, o ouro é um condutor. Em geral, os metais vão conduzir bem, e outros materiais, em geral, tá? Isso não é regra, mas vão conduzir de uma forma pior. Mas, numa situação limite, os materiais podem vir a se tornar condutores, mesmo aqueles que normalmente não são. Exemplo, o ar não é condutor normalmente, mas na situação de um raio, a tensão elétrica entre a nuvem e o chão é tão alta que acaba rompendo essa rigidez e o ar acaba conduzindo a eletricidade. Então, sempre para pensar em condutor isolante, eu vou ter que pensar em que condição meu sistema se encontra, mas comumente, em 99,9% das questões, a gente vai acabar trabalhando com coisas simples, tipo metais vão conduzir bem e as outras coisas, dependendo do material, não vão. E aí o contrário do condutor é o isolante. Se o condutor conduz as cargas, o isolante isola, então ele não vai deixar essas cargas se movimentarem. Lembrando aqui que essa classificação de isolante ela não é absoluta. Tá? Se eu tiver uma tensão elétrica muito elevada, pode ser que esse isolante passe a conduzir eletricidade. Então, tudo vai depender das condições do meu problema. Isolante é aquele que não deixa as cargas se movimentarem, aquele que oferece maior dificuldade para esse movimento de cargas. Uma vez que a gente entendeu essa característica dos materiais, a gente pode começar a falar de processos de eletrização, que nada mais é do que discutir como que os objetos do nosso dia a dia podem se tornar eletrizados. Essa discussão é importante porque entender a essência do que é a carga vai passar por entender o comportamento dela nos corpos. Então, esses processos de eletrização podem acontecer de três formas, né? Que são a eletrização por contato, por atrito e por indução. E a gente vai discutir esses três processos agora. Primeiro processo, eletrização por contato. O nome já diz bem do que se trata. Eu tenho contato entre dois corpos e a eletrização acontece em virtude desse contato. Então, só para a gente entender o que vai acontecer, primeiro elemento importante que eu tenho que destacar aqui é que eu estou falando de condutores. Então, um objeto condutor, ele está eletrizado, ele vai entrar em contato com outro condutor. Por que o contato, a eletrização por contato, tem que acontecer obrigatoriamente entre condutores? Porque se não forem condutores, as cargas não teriam liberdade para pular de um para o outro.
Então, você tem dois condutores. Esse tem carga, o outro não. Então, aqui eu coloquei uma carga positiva, aqui carga neutra, ou seja, a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele está equilibrado. Quando eu coloco eles em contato, essa carga vai se dividir. E no final das contas, eu vou ter aqui os dois carregados com cargas de mesmo sinal, que não necessariamente vão ser iguais. Só lembrando que quem se move são os elétrons. Voltando lá no nosso modelo atômico, quem está na eletrosfera, quem está do lado de fora, quem tem liberdade de se movimentar, são sempre os elétrons. Então, quando a gente fala de eletrização em condições normais, quem está se movendo são os elétrons. Tá? Se os meus condutores forem idênticos, a divisão de cargas vai ser igual, ou seja, eles terminam com cargas idênticas. Nesse meu exemplo aqui, eu peguei um corpo maior que o outro, então a gente observa que a carga final deles não é igual. Aqui tem 4 sinais de mais, aqui só tem 2, porque essa carga vai depender do tamanho para se dividir. Questões envolvendo esse assunto podem colocar aí várias cargas para você colocar em contato, vários corpos condutores para você colocar em contato e você avaliar no final quanto de carga cada um tem. Vira uma questão relativamente simples, você vai acabar somando e dividindo por 2 quando você coloca duas cargas. Se elas forem iguais, uma tem 10, a outra tem 0. Quanto que cada uma vai ter depois? 5, porque você vai somar e dividir por 2. Então sempre vai ser esse processo, eu posso até repetir ele várias vezes na mesma questão, mas ele não deixa de ser um processo simples. Segundo processo de eletrização, eletrização por atrito. Nesse processo já é interessante a gente prestar atenção que o meu material ele tem que ser isolante. Por quê? O atrito ele vai forçar as cargas superficiais a trocarem de lugar. Então eu tenho, nesse meu exemplo, vidro e a lã, e eu vou esfregar os dois. O atrito entre essas duas superfícies vai fazer com que os elétrons da superfície pulem de um material para o outro. Se eu tentar fazer isso com algum condutor, na mesma hora que a carga for, ela já vai querer voltar, porque é uma condição de equilíbrio, uma configuração de equilíbrio. Então, para acontecer esse processo, eu preciso ter material isolante para que ele seja eletrizado por atrito. Então, aqui eu vou ter dois materiais, eu vou fazer atrito entre eles, então vou esfregar um material no outro, fazendo com que tenha atrito, e no final eles vão adquirir cargas de mesmo valor, só que o sinal trocado. Por que o sinal vai ser trocado? Quem vai se movimentar nesse processo são os elétrons. Então, alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder elétrons. Nessa conta, é muito fácil entender que a mesma quantidade de elétrons que o vidro perdeu, a lã ganhou. Então, nesse processo fica simples. Tá? É raro a gente ter... Raro não, a gente não tem questões de atrito envolvendo cálculos. Por quê? Porque o raciocínio é relativamente simples. Você não tinha carga e no final, você não tinha corpos eletrizados e no final do processo, os dois vão ter cargas de mesmo valor, só que com um sinal diferente. Alguém ganhou elétrons e ficou negativo, alguém perdeu elétrons e ficou positivo. O último processo ele é um pouquinho mais elaborado, ele vai exigir um pouquinho mais de atenção da gente, então eu vou dividir em 3 etapas aqui. Primeira etapa, eu vou ter aqui um corpo, os dois corpos se aproximando. Perceba que eu tenho aqui que um deles, que eu vou chamar de indutor, esse aqui vai ser o indutor, e essa esfera aqui vai ser o corpo induzido. É uma eletrização por indução, então você está induzindo carga em alguém, que é o induzido. Tá? Então, meu indutor ele tem uma carga fixa. Tá? Nesse meu exemplo, ela é negativa. Quando eu aproximo o meu indutor de um material que é condutor, tá? Isso é importante, que esse material, para ser induzido, ele precisa ser um condutor, quando ele chegar perto, ele vai meio que polarizar o meu indutor, ou seja, criar polos. Lembra que a gente discutiu lá atrás como que as cargas se aproximam ou se repelem? Então, olha só, se o meu bastão está negativo, ele vai repelir o negativo e atrair o positivo. Então, ele criou polo. Esse aqui ficou um polo positivo, esse aqui ficou um polo negativo. Então, a gente tem essa configuração, a gente polarizou. Isso aqui ainda não foi eletrização. Tá? Depois, a gente faz uma conexão que a gente chama de fio-terra, que é literalmente conectar esse material condutor a um sistema de potencial elétrico zero, que seria literalmente a Terra na maioria dos casos.
tá? Aqui, o que vai acontecer é, esses elétrons que estavam aqui desse lado, lembra que a gente tinha deixado ele polarizado. Quando a gente dá um caminho, o que acontece é que esses elétrons vão fugir. Eles não estão sendo repelidos pelo meu indutor, então eles vão embora. Na hora que eu corto o fio terra, sobraram mais cargas positivas do que negativas dentro do meu material, e aí eu posso até separar o indutor, que não vai mudar em nada. Esse mesmo processo aconteceria se o meu indutor fosse positivo, só que aí a carga final seria negativa do induzido. Tá? Então, um indutor negativo vai induzir carga positiva. Por quê? Porque ele vai atrair o positivo do outro. Tá? Então, pensa sempre desse jeito. A diferença aqui é, quando eu vou induzir com o indutor negativo, ele vai jogar os elétrons fora. Quando eu for induzir com o indutor positivo, ele vai puxar os elétrons da Terra, sempre pensando em quem é que realmente se move, que são os elétrons. Tá? Então, só repassando. Primeiro, eu aproximo o indutor de um condutor, que vai ser o nosso induzido. Com isso, ele vai ficar polarizado, as cargas se separam. Aí eu ligo um fio terra, que vai fazer a retirada ou a colocação de elétrons. Então, ele vai movimentar elétrons para que esse corpo fique carregado. Depois eu corto o fio terra. Quando isso acontece, o corpo já está carregado. E aí eu posso retirar o indutor de perto, que ele vai continuar carregado. Galera, o que eu tinha para essa aula é isso. Tá? Façam as questões com muita atenção. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. Tá? Sempre, talvez demore um pouquinho para responder, sempre porque a gente vai estar no fluxo de tarefas aqui. Mas eu vou responder sempre o mais rápido possível. Bons estudos a todos e cuidem-se.